Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria estar aqui junto com vocês nessa noite. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Já falei pela manhã e agora de noite Deus me tocou também de falar um pouco mais sobre o nosso amado Espírito Santo de Deus. Aleluia! Onde as trevas estão e a luz entra, elas precisam sair, porque a luz dissipa toda a treva. Aleluia! E hoje eu quero falar sobre o que acontece comigo quando eu recebo o Espírito Santo. O que passa a acontecer na nossa vida quando a gente recebe o Espírito Santo? Olha que coisa boa de falar. Mas antes de falar, vamos orar e apresentar as nossas vidas em oração. Você que está chegando, você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amado Espírito Santo, estamos aqui, Pai, diante da Tua face e da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos, amado Espírito Santo, que o Senhor venha limpar o nosso coração, santifica-nos e purifica-nos. Que as brasas vivas do altar toquem nossos lábios, nossa cabeça, nosso corpo. Santifica-nos, Pai, que a Tua presença doce, Espírito Santo, venha nos lavar, nos limpar, arrancando toda a mágoa, arrancando toda a dor, arrancando toda a decepção, arrancando tudo aquilo, Pai, que não agrada Teu coração. Tira toda a sujeira, Pai, tira todo o engano. Tira toda a ilusão, todo o encantamento. Vai arrancando, Senhor, de dentro do coração dessa pessoa, toda a memória que afeta a sua vida, que afeta a sua caminhada, que está impregnada na sua mente como algo repetitivo. Nós repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus e pedimos, Espírito Santo, visita teus filhos. Visita teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos e declaramos que Tu és santo e poderoso, Deus. Santo e poderoso és, e que o controle está nas Tuas mãos. Também, Senhor, apresentamos a vida dos nossos filhos, apresentando essa semana que inicia, apresentando esses dias, Pai, porque nós cremos que é Tu, Senhor. Só Tu pode nos guardar, só Tu pode nos livrar, só Tua mão de poder está no controle de todas as coisas. Por isso nós te agradecemos, Deus, e enaltecemos o Teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar então do amado Espírito Santo. Você que está chegando agorinha aqui no canal, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O que acontece quando eu recebo o Espírito Santo? O que muda na minha vida? O que acontece? O que Deus faz? Vamos falar sobre isso agorinha, amém? E você que chegou agora, se inscreva aqui no canal. Se inscreva, você vai ser bem-vindo. Às 11 da manhã e às 18h30, todos os dias, estamos com mensagens aqui, principalmente de libertação, amém? Que foi esse ministério que Deus me deu. Mas também eu amo falar do mundo espiritual, das coisas espirituais, porque isso chama a atenção e daquele que tem chamado, amém? Se você tem um chamado para essa área, se você gosta de entender das coisas de Deus, vamos aí seguir o canal e acompanhar as orações, amém? Glória a Deus! Então, o que acontece quando eu recebo o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo. Para quem escutou a live da manhã, eu falei sobre como que é um batismo, como é receber o poder de Deus. E agora nós estamos falando o que acontece depois disso. Quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu sou imergido nesse poder. Em Atos 2 fala que os discípulos apóstolos ficaram em Jerusalém, esperando, orando, para serem revestidos do poder no qual Deus falou. Amém? E esse poder, ele é o Espírito Santo de Deus sobre nós. Após
ser imergido nesse poder, nessa presença, a primeira coisa que eu quero falar hoje, que acontece na nossa vida, quando a gente tem o amado Espírito Santo, é que ele nos guiará a toda a verdade. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. O engano, ele não vai mais ficar de pé na sua frente, porque cheio do Espírito Santo, você vai ter esse discernimento, a verdade vai ficar de pé. Aquilo que estiver escondido, oculto, vai sair da sua vida. Por isso que muitos amigos, quando a gente se converte, têm o Espírito Santo, têm a presença de Deus. Alguns amigos se afastam, sabe por quê? Porque eles não conseguem caminhar contigo na luz, na verdade. Porque quando nós estamos no mundo, nós não podemos julgar quem está no mundo. Nós temos que orar por aqueles que estão no mundo. Porque quando a gente está no mundo, o que acontece? A gente vive a vida de mentira, de ilusão. Ou seja, a gente vive a nossa própria vontade, aquilo que a gente acha que é certo, que a gente acha que deve fazer e toma decisões baseado nisso. Só que quando nós temos o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ou seja, Deus tira a mentira e o engano do nosso caminho. Então, se você andava com alguém que gostava de rodas malignas, diabólicas, de mentira, de falsidade, de engano, de fofoca, de maledicência, ou qualquer outro caminho de prostituição, por exemplo, isso tudo acaba sendo tirado do nosso caminho, porque Deus ele nos guia para a verdade. Então aquilo que não é verdade já não nos serve mais. A gente não consegue mais se encaixar em alguns meios. Tem pessoas até que acham que os crentes ficam com uma lavagem cerebral depois que se convertem. Até quando a pessoa se converte, muitos, até parentes, falam: olha, você está indo rápido demais. Cuidado para não fazerem uma lavagem cerebral em você. Isso é muito comum ouvir quando você se torna um cristão, crente em Jesus Cristo. Sabe por que isso acontece? Porque você muda o comportamento. O Espírito Santo começa a te conduzir, a te guiar a toda a verdade. Então você não se encaixa mais em algumas festas, você não se encaixa mais em algumas rodas de conversa, você não se encaixa mais com algumas pessoas porque os objetivos delas já não são os mesmos. Quando você está no mundo, você quer festa, você quer andar fazendo muitas coisas erradas e aquela vida que tu acha que é certo, aos olhos do mundo é certo. Quando a pessoa está sendo guiada pelo mundo, ela acha que isso tudo é certo. Só que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele começa a nos guiar para a verdade e toda a verdade. Então tudo aquilo que é uma ilusão, né? Porque toda ilusão ela é do diabo e a desilusão é de Deus. Então você consegue passar a ver o que você não via antes. Então, antes você não via, mas agora você vê e você sabe que aquilo não serve mais para ti. Porque o Espírito Santo está te conduzindo para toda a verdade, está te guiando a toda a verdade. Então, tudo que é falso, tudo que é encantamento, tudo que é ilusório, já não serve mais para você. Por isso que você se afasta de alguns amigos se afastam de você, porque vocês já não têm o mesmo caminhar, a mesma caminhada, os mesmos objetivos. E não que as outras pessoas sejam ruins, é uma coisa natural. Deus vai te guiando a toda a verdade. Alguns caminhos não servem mais para você, simplesmente você não se encaixa, você se sente um peixe fora d'água naquele ambiente. Então, é isso, a primeira coisa que acontece é isso. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade.
Amém? Segunda coisa que acontece quando eu recebo o Espírito Santo, Deus, ele vai te dar discernimento. Amém? Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a ter discernimento. O que aconteceu? Jesus, ele viu aqui que alguém iria se levantar contra ele, que seria Judas. Talvez quando ele escolheu Judas, ele orou, o Senhor Jesus orou. Talvez Deus não tivesse dado toda a revelação, porque Jesus estava em forma de homem. Então, eu creio que Deus não deu toda a revelação no começo para Jesus que Judas era o traidor. Quando se aproximou de Jesus ser entregue, ele começou a ter a revelação do Pai de que ele era o traidor, que um deles era o traidor e ele já sabia quando estava se aproximando de ser entregue. Então, isso se chama discernimento. Quando o Espírito Santo está contigo, podem até querer te enganar, mas Deus não permite que aconteça isso. É que nem uma pessoa contar uma história para você. Naquele momento você vai escutar, você vai ouvir toda aquela história. Então a pessoa vai falar, contar sobre a sua vida ou alguma história que ela está te contando. No momento você vai até ouvir, mas depois que você ouviu tudo aquilo, você sente quando aquilo não é verdade. Deus te dá um discernimento e daí você vê, essa pessoa está mentindo. Quando tu tá no mundo, tu não se dá conta. As pessoas vão te mentir e enganar e você não vai se dar conta. Quando você está com o Espírito Santo na sua vida, você começa a ter discernimento. Assim como Jesus, ele até não sabia a princípio, eu creio, quem era o traidor. Mas ele foi tendo discernimento, que era aquele que carregava a bolsa. Judas Iscariotes. Então, às vezes, amizades, pessoas vão se aproximar de ti com propostas, né? Com coisas a te dizer, a te contar, a te falar. E você vai ouvi-las. Mas quando aquela pessoa não carregar a verdade, você, numa hora ou noutra, Deus vai te dar o discernimento de que aquela pessoa não está falando a verdade, que ela está tropeçando nas palavras, que ela está se contradizendo. Deus vai te mostrar nas entrelinhas da fala dela que ela não está sendo verdadeira, porque o Espírito Santo está na sua vida e te dá o discernimento. Você vai se sentir incomodado, sabia? A gente fica inquieto quando algo está desencaixado, quando algo está errado, você fica inquieto. Parece que algo não está encaixando e realmente não está. Ou aquela pessoa tem algum espírito imundo ali de engano, para querer te dar um golpe, te fazer algum dano, e você vai sentir, eu não vou fazer mais esse negócio. Eu não vou mais tratar com essa pessoa, eu vou me afastar. Deus vai te dar aquele discernimento quando você está com o Espírito Santo na sua vida, está em comunhão. Deus traz à luz a verdade, amém? Então Jesus dá esse discernimento aí, glória a Deus. E a terceira coisa que eu quero falar hoje, que acontece com a gente, quando recebemos o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas. Olha aqui o que diz em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus, ele nos ensina todas as coisas. Aleluia! É Ele que nos revela a palavra, a Bíblia, que senta ao nosso lado, é o amado Espírito Santo, nos ajuda a compreender as Escrituras, nos dá a revelação da palavra, entendimento do que diz na palavra. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas
sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Ele nos capacita, ele nos orienta na seara de como devemos trabalhar, ele nos santifica, ou seja, o Espírito Santo realmente nos ensina todas as coisas na sua obra, nos capacita, nos conduz sobre as coisas espirituais. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Mas vou falar ainda uma quarta coisa que acontece com a gente quando a gente recebe o Espírito Santo. E essa é a última coisa que eu vou falar hoje e estaremos orando, amém? Quando você recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que existem frutos do Espírito Santo que vêm para a nossa vida. Gálatas 5:22 fala sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui a Bíblia diz que esses são os frutos do Espírito. E quando você recebe o Espírito Santo, você passa a receber os frutos do Espírito Santo na sua vida também. Antes você não se sentia amado, não conseguia amar, você vai receber esse amor de Deus. Vai receber a paz, era aflito, era ansioso. Vai receber a alegria que você não tinha. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, né? Vai passar a ser uma pessoa mais calma, mais bondosa, mais benigna. Também a Bíblia fala de temperança, que é autocontrole e moderação. Muitas pessoas a gente vê que quando recebem Deus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, elas antes eram descontroladas, mas com a ajuda do Espírito Santo elas conseguem ser mais moderadas, ter autocontrole, e é só Deus, só os frutos do Espírito para realizarem isso. Amém? Então, aqui algumas coisas que você recebe do Espírito Santo quando você recebe ele, e são coisas maravilhosas para a sua vida, para a sua caminhada. Vale a pena buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Compartilhe antes da gente orar e abençoe outras pessoas. Querido Deus, amado Espírito Santo, nós te adoramos, Pai, e adoramos o teu nome, Jesus, e a maneira como o Senhor trabalha na nossa vida, a paz que excede o entendimento, Senhor, a alegria que a gente não tinha, a bondade que a gente não tinha, o amor que a gente não tinha, o autocontrole que a gente não tinha. Coisas, Senhor, que o Senhor vem trabalhando na nossa vida. E nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós. E que a cada dia o Senhor venha trabalhar mais e mais, limpando o nosso coração, santificando, purificando nossa mente, nossa alma, nosso coração. Amado Espírito Santo, toca na nossa vida, toca na nossa família. Queremos a tua presença. Assim como Benihim, no seu livro Bom Dia Espírito Santo, desejava todos os dias a tua presença e dizia: bom dia Espírito Santo, eu quero a tua presença, eu quero te sentir, eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero ser ensinado por ti, Espírito Santo, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero, amado Espírito Santo, praticar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, é assim, Pai, que nós devemos desejar a tua presença, Pai, e que todo mal, toda emboscada, toda cilada caia por terra em nome de Jesus e seja desfeita. Toda cobra enrolada para dar o bote, nós repreendemos e declaramos por terra agora, em nome de Jesus, e pedimos, amado Espírito Santo, desvia do nosso caminho toda cilada, todo laço preparado, todo espírito de morte, de acidente, de adultério, em nome de Jesus, de contenda, de brigas, de ódio, que todo mal caia por terra. Livra nossa família, nossa casa, Pai, das mãos dos homens maus, dos homens sanguinários. Em nome de Jesus,
Desvia o nosso pé, Pai, de todo o mal. Que a gente possa caminhar debaixo das veredas da tua justiça, Pai. Que haja paz e prosperidade no nosso caminho. Em nome de Jesus, Senhor, queremos te servir e fazer a tua vontade. Nos molda, tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, da nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que o amado Espírito Santo de Deus toque na sua vida, na sua casa e na sua família. Que essa semana seja abençoada, guardada, protegida, selada, próspera, em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre você. Fique em paz. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal e acompanhe as orações, 11 da manhã e 18h30. Você é bem-vindo aqui. Que Deus te abençoe e deixe sua curtida como uma oferta de gratidão. Até logo mais, se Deus quiser.